Eu assisti Liga da Justiça de Zack Snyder, ou como é conhecido, o tal do Snyder Cut. Senhoras e senhores, eu sou Rory Moraes, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e não repara a bagunça, tá? Como sempre, deixo aquele pedido especial pra você, se inscreve, deixa aí o seu like, comenta qualquer coisa pra aumentar o engajamento desse vídeo e balanga o sininho, porque hoje temos um vídeo aqui muito especial. Falaremos desse filme épico, esse filme inacreditável, esse filme histórico, esse filme grandioso, talvez o filme mais esperado aí dos últimos tempos. Tudo isso sem ele ser necessariamente incrível no que se refere à qualidade. Estou falando de Snyder Cut, o filme que é o assunto do momento até hoje, só se fala nesse trem há dias. E assim como muitos outros, eu fui obrigado a assistir, porque senão você é excluído aí da sociedade como indivíduo, né? E também porque eu queria muito trazer essa discussão pra cá, né? Falar com vocês a respeito desse filme. Eu tava bastante curioso para ver o resultado desse trem e é disso que nós vamos falar. E para compensar todo esse esforço, né, reforço aqueles pedidos que eu deixei no começo e também peço para que você mande esse vídeo para um amigo teu que não para de falar de Snyder Cut, você não aguenta mais. Manda esse vídeo lá para ele para ver se ele concorda comigo aqui. Bora começar o nosso papo. Vamos falar aqui com spoilers sobre essa nova versão de Liga da Justiça. Se você é dos meus, daquela galera que não gosta de spoiler, é sensível a spoiler mesmo, não quer saber nada adiantado antes de assistir, recomendo que você salve esse vídeo aí, vai lá assistir o Snyder Cut e daqui 3 anos, quando você terminar, você volta aqui e vê o vídeo. Comovido com a morte do Superman e após ler em seu horóscopo que algo ruim estava por vir, o Batman decide agir. Para isso, ele chama a Mulher Maravilha e juntos dão início à iniciativa o grupo de seres super poderosos, os seres mais poderosos de toda a galáxia, que também é conhecido como a Liga da Justiça, que terá como primeira missão impedir o super vilão genérico Steppenwolf de concluir o seu plano maquiavélico. Ó o bicho vindo, velho! Ah, o Snyder Cut chegou e, cara, tem muita coisa pra falar sobre esse filme aqui. Muito provavelmente esse vídeo vai ser gigantesco. Já peço desculpa a você e agradeço por você ter coragem de assistir, quem conseguir chegar até o final. Mas eu acho que esse filme aqui, ele de fato ele merece, porque ele é um evento, né? Uma parada histórica, como eu disse. E eu acho que só o fato da gente estar discutindo o Snyder Cut depois dele ter saído já mostra que o jogo virou, né? O jogo de poder virou. Cada vez mais nós, o público, o telespectador, o fã, tem uma voz mais ativa na produção das paradas, né? A gente tá com participação muito mais efetiva. Já não bastasse a forma como essas empresas utilizam nossos dados, nossos hábitos de consumo para embasar decisões durante a produção, né? A Netflix é um exemplo perfeito disso, né? Porque as decisões que ela toma com relação à quantidade de episódios, duração, que dia da semana que vai ser lançado, vai ser tudo de uma vez, vai ser um por semana, elenco, quem vai ser o diretor e até o rumo que as histórias vão tomar, tudo isso é influenciado pelos nossos dados, pelas informações que eles têm da gente. Ou você acha que uma série como Gambito da Rainha, por exemplo, se torna um fenômeno mundial por sorte da Netflix? Mas isso é uma participação nossa, de certa forma, indireta nessa construção, né? Mas agora tá rolando um fenômeno aí que é uma participação mais ativa, mais direta. Um exemplo recente disso é o filme do Sonic, por exemplo, né? Porque eles lançaram lá o material de divulgação, alguns trailers que mostravam o Sonic com um visual esquisito, assim, bizarro pra caramba. A galera odiou, caiu matando, aloprou, virou meme, os cacete. O resultado disso foi que os caras voltaram pro estúdio, injetaram mais uma grana pra corrigir e tentar agradar aí, ouvindo o feedback dos fãs. Não à toa, essa nova versão do Ouriço aí conseguiu conquistar a galera curtiu, o filme foi um sucesso de bilheteria, deu certo a estratégia. Nesse sentido, o Snyder Cut é também um marco na história do entretenimento, né? Porque vocês com certeza se lembram aí da campanha Release the Snyder Cut, né? Aquela hashtag que bombou nas redes sociais por anos, assim, dia sim, dia não, ela tava lá nos Trending Topics, do nada,
Fora isso, teve manifestação, teve outdoor, um monte de propaganda de coisa, vídeo passando na Times Square. Enfim, o resultado chegou, né? Claro que tem também o lance do HBO Max estar sendo lançado agora e deles precisarem de títulos de peso no catálogo aí para conseguir esses primeiros assinantes, mas de qualquer forma, isso é uma grande conquista, isso é um bagulho muito doido e nós estamos vendo a história acontecendo diante dos nossos olhos, amigos. Dito tudo isso, eu acho que analisar o Snyder Cut por si só é uma missão complicada, é uma tarefa difícil, porque acho que existem diversos fatores em volta de todo esse filme aqui, de todo esse negócio, que favorecem ele, né? O primeiro deles é o fato de existir aquela versão do filme Liga da Justiça de 2017, que é um troço bem mais ou menos, assim, é um negócio bem fraquinho, é um filme bosta, vamos dizer aqui. E quando você tem um papel com a folha toda rabiscada, qualquer boneco de palito que você fizer já é lucro, entendeu? Não tô dizendo que seja o caso, tá? Mas é uma parada relevante, porque você vai ter sempre esse parâmetro de comparação aqui, né? Essa parada ruim pra você comparar. E de fato houve sim uma melhora significativa nessa nova versão de Liga da Justiça. Até porque, se não tivesse, né? Que pariu. Outro fator tá ligado diretamente às cagadas, né? As decisões erradas que fizeram com que aquela versão de 2017 fosse tão ruim. Tem toda uma relação que parece que não estava muito legal entre o Zack Snyder e a Warner, né? A Warner querendo podar um pouco ali o que ele queria fazer, estabelecendo que o filme não podia passar de 2 horas, esse tipo de coisa. Junta isso com aquela situação trágica que o Zack Snyder passou com a filha dele, que cometeu suicídio. Uma parada extremamente triste. Mas aí a Warner meio que não quis esperar a parada, já colocou logo o Joss Whedon pra dar continuidade aqui, vamos lançar logo esse filme, né? Porque o Joss Whedon, afinal de contas, é o diretor de Vingadores, o cara dirigiu Vingadores 1 e 2, né? Ele vai saber o que fazer aqui. Mas não sei se vocês já brincaram daquela parada, tipo, o professor passa uma folha pra que a sala toda, cada um escreva uma frase, né? E aí quando você vai ler o resultado final, fica uma história completamente sem sentido, um negócio bizarro. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui com Liga da Justiça, né? Uma vez que o Joss Whedon chegou, mudou todo o corte, veio com outro tom, outra visão da parada. Ele não tinha uma visão do todo, do projeto todo, do projeto futuro, né? Ele trouxe o elenco de volta, fez umas filmagens que não faziam muito sentido. Tinha aquele negócio, o lance do bigode que eles tiveram que tirar digitalmente lá, o bigode do Henry Cavill. Era os heróis fazendo piadinha pra caramba, Batman fazendo piadinha. Tinha aquela cena lá do Flash caindo em cima da Mulher Maravilha, que era um troço até problemático, né? E você junta tudo isso com o fato de que a relação do diretor com o elenco também foi problemática. O ator que faz o Cyborg, ele fez umas declarações aí, rolou exposed de que o Joss Whedon era bastante escroto com a galera, né? Obviamente não tinha como dar certo um negócio desse, né? Por isso a gente teve, então, o desprazer de assistir aquela versão do Liga da Justiça, que não só é ruim, é fraco, né? Como é também desrespeitoso com a situação do Zack Snyder, né, o problema que ele estava passando, desrespeitoso com o trabalho que ele estava construindo até ali, o projeto que ele tinha e a visão que ele tinha daqueles heróis, desrespeitoso com os fãs que estavam aguardando ansiosamente e desrespeitoso também com o legado desses heróis que são os maiores super-heróis que a gente conhece, né? A sua avó, tenho certeza que ela pode até não conhecer quem é o Homem de Ferro, mas ela sabe quem é o Batman. Então eles mereciam coisa muito melhor do que o que a gente viu lá. Ou seja, o Snyder Cut, além de tudo, é ainda uma reparação histórica, né? Tem também o lance do empoderamento da galera, o empoderamento dos fãs, porque como eu disse, a sensação é quase como se a gente tivesse ido no shopping com a nossa mãe, tivesse ficado enchendo o saco, causando pra nossa mãe comprar um brinquedo que a gente queria. E aí ela fala pra gente, filho, na volta a gente compra. E surpreendentemente, ela voltou e comprou o brinquedo que a gente queria. Comprou em câmera lenta. E 4 anos depois, mas comprou. Outra característica única aqui que vale destacar desse filme e que contribui muito com o resultado é a carta branca que o Zack Snyder recebeu, né? Porque o Zack Snyder aqui podia fazer o que ele quisesse, podia fritar, poder fazer um filme de 4 horas de duração, do jeitinho que ele queria. É Zack Snyder elevado
à máxima potência, liberdade total. Isso é um puta privilégio, velho. Muito dificilmente isso aconteceria em uma versão do Zack Snyder lá em 2017, né? Provavelmente o resultado final seria outro. Aí você pega tudo isso, toda essa história em volta dessa lenda que é o Snyder Cut, né? O resultado é uma baita boa vontade da galera com relação a esse filme, né? O pessoal já queria gostar dele, os fãs, tava todo mundo empolgado, no mínimo curioso. Então a galera já abraçou o Snyder Cut antes mesmo de dar o play. E isso inclui até eu, né? Eu que nem sou muito fã de super-herói, de filme de super-herói, sempre falo aqui. Até eu tava engajado pra ver o negócio, né? Então é complicadíssimo você fazer uma análise desse filme de forma fria, de forma honesta, né? De forma justa. Mas eu tentarei, vou dar o meu melhor aqui pra fazer isso. Então, deixando todos esses fatores externos, vamos dizer assim, de lado, vamos entrar de fato no filme, analisar a obra, né? Eu começo aqui falando da história. A história do filme é infinitamente melhor, né? A narrativa faz mais sentido, a forma como ela é contada é muito mais agradável. Eu fiquei bem menos com aquela sensação de que certos personagens sabiam algumas informações ou tomavam determinadas atitudes porque o roteiro exigia que eles fizessem aquilo, não tinha muita lógica. Isso até acontece aqui em alguns momentos, vamos ser honestos, aqui tem momento que eu fiquei meio tipo, ué, mas de onde que ele tirou essa informação aí? Só que é bem menos, dá pra relevar. Com muito mais tempo à disposição, né, esse roteiro consegue acrescentar camadas a alguns personagens e isso torna a experiência de Liga da Justiça muito mais agradável, faz toda a diferença. Um exemplo disso é o que fazem aqui com o Lobo da Steppe, né? Porque agora, diferente da outra versão, ele tem uma motivação. Não é uma motivação também que você fala, uau, que sensacional, como é que pensaram nisso? Mas é uma motivação, né? E é uma motivação que você consegue até ter empatia, porque o cara está devendo para um agiota intergaláctico. Então, todo mundo sabe como é dever para um agiota. Ele, no mínimo, vai querer quebrar o seu joelho. Consigo entender o Steppenwolf. Saber disso ajuda a gente a entender por que raios esse cara tá aqui na Terra e por que ele quer essas caixas do cacete aí, né? Mas também ajuda a introduzir o Darkseid na história, né? Porque você tem esse vilão aqui, o Steppenwolf, um cara super poderoso, tá dando um puta de um trabalho pra Liga da Justiça, mas quando você vai ver, ele tá se curvando para um outro ser aí, um cara que está por vir, né? E isso ajuda em muitos sentidos, né? Você tem aquela sensação real de perigo, que é uma coisa que falta no outro, você consegue criar um certo respeito pelo Darkseid, já dá pra ter uma noção um pouco também do nível de poder desse cara, né? Você fica com a impressão de que o bicho deve ser brabo mesmo, né? Isso lembra bastante o que a Marvel fez com o Thanos, né? Que ao longo dos filmes ia aparecendo lá a mãozinha, aí aparecia o olhinho naquelas cenas extras, aparecia a carinha do Thanos e não sei o quê. 57 filmes pra finalmente o cara vir. Quando o bicho apareceu, a gente tava com o cu na mão já. Eu gosto bastante disso, eu gosto que eles capricharam aí pra contar a história desses personagens. O Flash é beneficiado com isso, o Cyborg é beneficiado, principalmente o Cyborg, né? O Cyborg ganha uma história e uma relevância grande aqui para essa versão do Liga da Justiça. O Flash não tanto, até porque acho que tinha um filme programado pro Flash, não sei se já foi cancelado, se não foi, se vai sair, mas de qualquer forma, isso beneficia demais a história. E finalmente a gente teve a oportunidade de ver aqui eventos épicos, né? Batalhas grandiosas, a parada gigantesca, que eu acho que faz todo sentido, uma vez que a gente está vendo deuses batalhando aqui um contra o outro, criaturas intergalácticas super poderosas. Momentos como aquela primeira invasão lá do Darkseid, ou aquela batalha lá na Terra das Amazonas, tudo numa vibe meio 300, a parada bem violenta, bem brutal, com cenas de ação bem dirigidas, bem coreografadas, é muito maneiro de ver. Dá pra perceber aqui facilmente o domínio e o conhecimento que o Zack Snyder tem dessa história, da história que ele queria contar, desse universo que ele estava criando, do material base que ele estava usando. Então, ao invés de ser aquela coisa jogada, né, do outro filme, com acontecimentos que não faziam muito sentido, que não encaixavam, aqui a gente tem, de fato, um arco, tem uma parada construída, né, tem um efeito de causa e consequência, tem ligações com os outros filmes
do universo aí do Zack Snyder. Existe um porquê das coisas, né? Tem uma certa coerência até nas atitudes, no comportamento desses personagens aqui. E ainda por cima, o filme deixa uma brecha, um caminho aberto, pavimentado para uma ou até mais sequências. O filme é lotado de referências aos quadrinhos, easter eggs, pistas escondidas que dão indícios aí do que poderiam ser esses filmes, essas sequências que estariam por vir aí do Liga da Justiça, né? Eu confesso que tem potencial aí, cara. Infelizmente, acho que a gente vai acabar não vendo esses filmes, essas continuações, mas eu, muito provavelmente, iria assistir se elas existissem, porque poderiam ser bem massa. Você pode até não gostar desse estilo, mas você tem que admitir que esse filme é, de fato, estiloso, né? Ele tem a marca, ele tem a assinatura do diretor, o que já é um respiro quando a gente analisa aí esse monte de filme da DC, que é tudo meio que a mesma coisa, um negócio mais ou menos, sem sal, sem personalidade. Esse aqui, pelo menos, tem lá a marca do Zequinha. Sobre o uso dos poderes, tinha uma parada lá naquela primeira versão que me incomodava e que, de certa forma, foi corrigida aqui, que é o lance do Super-Homem mega overpower. Todo mundo sabe que o Super-Homem é mega overpower, mas no filme isso me incomodava bastante, porque a gente tinha um vilão que era super poderoso, que tava dando um baita trabalho, era uma ameaça ali pra Liga da Justiça, só que quando eles ressuscitavam o Super-Homem aparecia em segundos, resolvia a treta, e é isso, fim, acabou, o vilão ia embora, todo mundo feliz. Era uma parada extremamente anticlimática, assim, né? A sensação era de que você não tinha sido compensado por toda aquela espera, né? Pela espera do grande final. Já no Snyder Cut a gente tem duas grandes diferenças. A primeira é um vilão que tem camadas, você sabe qual é a motivação desse cara, e o fato de que você entende que ele é só um servo, né? Então, tudo bem, ele morreu facilmente, ali ele não deu nem pro cheiro, mas você sabe que tem uma ameaça que está por vir, que pode equiparar os seus poderes ao do Super-Homem. E isso não só dá esse sentido, né, deixa o final com mais sentido, como deixa a gente mega engajado para ver esse pau acontecer. É por isso que aquela cena do Darkseid encarando a Liga da Justiça no meio daquele portal ali é tão foda, né? Por causa disso, você cria essa expectativa de ver esse embate acontecendo. Acho que agora a gente já pode falar das coisas ruins desse filme, porque ele tem, e tem bastante, tá? Esse filme aqui é uma montanha-russa de emoções, porque ele tem momentos épicos, momentos grandiosos, momentos com aquelas cenas lindas que só o Zack Snyder sabe fazer, de encher os olhos, o pau quebrando, momentos muito maneiros, né, que tá lá em cima e de repente tem quedas vertiginosas quando a cafonice do diretor começa a incomodar um pouquinho. Então você fica o tempo inteiro naquela, nossa, que momento merda, uou, Super-Homem! É um relacionamento abusivo complicado. Eu, pessoalmente, tive uma certa dificuldade de assistir essas 4 horas de Liga da Justiça, não consegui assistir direto, demorei uns 3 dias pra assistir, porque todas as pausas que eu fazia, eu tinha um conflito pra voltar. Porque eu ficava pensando assim, porra, eu tenho um monte de filme do Oscar pra ver, um monte de série que eu tô assistindo, um monte de coisa, anime, não sei o que lá. E acontecia que eu ia colocando um monte de coisa na frente, né? Eu demorava pra voltar. E na moral, dava pra esse filme ter pelo menos aí uns 40 minutos a menos, sei lá, uns 30 minutos, vai. Você tirar uns 30 minutos desse filme aqui, daria pra contar a mesma história sem ter grandes prejuízos. Sabe como? Talvez tirando aquelas cenas em que o diretor estica demais, velho. Ele deixa o bagulho... Parece que ele deixa a cena gravando lá e ele sai fora e vai tomar um café e esquece que deixou a parada filmando, né? Fica aquelas cenas em câmera lenta por muito tempo. O herói aqui assim, ó. O herói vai dar o soco e fica um tempão, aquela cena esticada. E fica aquela sensação de que o ator logo logo vai olhar assim pro diretor, né? E aí, caralho? Aí você tem cena da Lois comprando café lá em câmera lenta, daquelas mulheres cantando um hino de igreja lá pro Aquaman. Mas também quem sou eu pra falar de objetividade, né? Porque esse vídeo aqui vai ficar enorme e lá no meu podcast, o Nobodycast, inclusive fica aqui a propaganda pra você conferir lá, a gente já teve episódio de mais de 4 horas, eu não posso falar nada. Mas
como eu tô do outro lado agora, eu preciso dizer que isso prejudicou, isso atrapalhou minha experiência e achei um pouco cansativo. Tem algumas escolhas do filme aqui também que você tem que fazer um esforço grande pra tentar entender, né? Um negócio meio sei lá, como por exemplo o lance desse formato 4x3. Não sei de verdade o quanto isso contribui para a experiência aí, né? Sinceramente, eu não sei se faz grande diferença. E também, cara, a escolha de algumas músicas, que coisa esquisita, velho. Péssimo, assim, um negócio meio brega. Cenas que não encaixam o que tá rolando com a música que tá tocando. Uma dessas cenas é aquela em que o Flash salva a garota lá do acidente de carro, né? A música, de fato, não combina, não orna com aquela cena ali. Tudo bem, tem a ver com a letra, mas ficou mega esquisito. E a outra cena que me deixou bastante chateado, né? Que foi aquela do Aquaman lá, aquela cena que ele tá jogando, que ele bebe, joga a garrafa de uísque. Entra uma música aqui mega estranha, deslocada pra caramba, sendo que na outra versão a gente tinha a cena tocando White Stripes, Zick Thump. A cena ficou bem maneira e aqui ficou bizarra, ficou esquisita. Tiveram alguns personagens que me incomodaram bastante aí. Um desses personagens foi a Mulher Maravilha. Cara, desculpa, Gal Gadot é lindíssima, não tem como ver outra pessoa, outra atriz no lugar aqui da Mulher Maravilha, né, interpretando a Mulher Maravilha, mas puta que pariu, velho, que atuação lamentável. Kal-El, não! Ela não esboça reação nenhuma, mano. A cara dela está petrificada. Ela tá sempre com a mesma cara, não importa o que está acontecendo, né? Em cena de ação, quando ela tá triste, quando ela tá apreensiva, quando ela tá com medo, quando ela tá determinada. A mesma cara quando ela tá fazendo ali alguma menção ao amor da vida dela, o Steve Trevor, que aliás ela faz o tempo inteiro, né? Porque ela falava do nada, qualquer coisa que diziam ela. Uma vez um rapaz que eu amei disse que... Obrigado pelo chá, Alfred. Sabe o que isso me lembra? De um cara que eu amei, que gostava de chá. Ah, a gente já entendeu, Diana, já ficou claro já. O Aquaman também me incomodou, tá? Preciso dizer... mesmo ele aqui sendo um pouco menos boçal do que aquela versão do Aquaman, né? Aqui ele tem uma personalidade que condiz mais com a figura. Tem algumas coisas que eu não consigo entender. Por exemplo, por que toda vez que o Aquaman vai entrar na água, ele precisa tirar a camisa e jogar ela fora? Eu não entendo. Aí você pode justificar, não, isso daí é tipo os caras que fazem natação, entendeu? Que os caras se depilam, né, pra diminuir o impacto na água, o atrito lá, sei lá como é que fala, a aderência. Então isso ajuda ele a nadar. E aí eu fiquei pensando, tá, mas por que toda vez ele entra de calça? Eu não sei se o que eu tô falando realmente faz sentido ou se é só o meu subconsciente demonstrando aí um desejo oculto de ver o Aquaman sem calça. Talvez seja um pouco dos dois. Outra coisa, ele é o rei dos mares e joga uma garrafa de uísque no mar, poluindo o bagulho? Ele não devia se importar mais? Quer dizer, o que vem depois? Ele vai começar a usar canudo e foda-se as tartarugas? São muitas perguntas. E eu particularmente esperava ver o Aquaman usando mais as habilidades dele, assim. Ele até tem alguns momentos maneiros aqui nas cenas de luta, tipo aquela cena dele surfando lá em cima do parademônio, não sei o que, é legal de ver. E tem também o fato dele, né, fincar o garfo ali no Steppenwolf, fazer o Steppenwolf de marshmallow, isso é bem maneiro. Mas eu fiquei na expectativa de ver ele fazendo as paradas foda, manipulando água, tá ligado? Eu, como grande ignorante que sou, que não sou fã do Aquaman e não assisti o filme dele, pretendo continuar assim, se tudo der certo, esperava ele fazendo os bagulho foda usando a água. E aí a gente tem aqui uma cena onde ele poderia ter feito isso, que é quando o cano estoura lá, entra um monte de água quando eles estão naquele túnel ali em Gotham, entra aquele monte de água, de repente aparece o Aquaman e ele começa a segurar a água, e ele num puta esforço lá, e ele não aguenta, a água passa por cima dele. Porra, Aquaman! Esperava mais de você, meu velho. Não era pra ele segurar aquele bagulho ali como se nada fosse, como se fosse tranquilo? Bom, enfim, eu não sei. Eu sei que o Aquaman, ele é maravilhoso, o que importa é que ele está ali lindo, sem camisa, molhado, em slow motion, e é isso que o Brasil quer ver. E sobre o Super-Homem, eu continuo não conseguindo me empolgar com momentos dele aqui que deveriam ser grandiosos, assim. Ele na batalha final é incrível, assim, é incrível, um dos melhores momentos do filme, sem dúvida, mas alguns outros momentos que tem um peso importantíssimo aqui, como por exemplo,
a ressurreição dele, né? Ele volta dos mortos. Não dava pra colocar um pouquinho de emoção aqui? Não é um bagulho totalmente flat, assim, sem vida. Eu fico com a impressão de que tudo bem, a gente tá falando do Super-Homem, pode ser que a galera já esperava, qualquer dia esse filho da mãe volta aí, pô. Mas a sensação que dá é que a Lois, por exemplo, que tá indo lá todo dia, sofrendo, abandonou a vida, não tá pagando mais os boletos, não trabalha mais, e aí de repente quando acontece é aquela coisa sem graça, assim, sem emoção nenhuma, sem, sei lá, eu acho muito mais ou menos. E eu acho também bem... mais ou menos bem questionável a mudança de personalidade do Super-Homem lá, depois que ele retorna, né? Porque ele volta meio do mal, aí depois ele do nada fica do bem. E assim, não é do nada, você consegue fazer um exercício e deduzir o que tá passando na cabeça dele, o que faz ele mudar, mas eu acho que isso é uma coisa que podia ser melhor trabalhado. O lance do traje preto, que é lindo de ver, finalmente estamos vendo o Super-Homem com aquela roupa preta, mas é tipo uma roupa qualquer, porque também não é elaborado isso no filme. Acho que são elementos que podiam ter sido melhor trabalhados, ter sido mais valorizados. Eu acho que isso ia dar um brilho a mais nesse filme. E esqueci de falar dos efeitos visuais, hein? Os efeitos visuais, ó, coisa fina, é bom demais, cara. As cenas do Flash lá são muito bonitas. O CGI é animal. O CGI é animal, você consegue ignorar que aquilo tudo é virtual, realmente compõe a cena ali de forma orgânica, porém, nas vezes em que isso não acontece, o bagulho é de doer, hein? A pior de todas é aquela cena bem no comecinho ali, quando a gente tá ali naqueles 20 minutos que fica mostrando o grito do Super-Homem, né? Fica mostrando vários lugares, e a gente vê o Lex Luthor tá ali, uma cena em que ele tá na água. É muito tosco, velho, muito tosco. Você vê que o bagulho é efeito visual e bem esquisito, ele tá com... né, do peito pra baixo cortado, assim, ele tá meio que flutuando ali na água. Agora me fala, os caras fazem o Super-Homem voando no espaço, voando lá no sol, e não dava pra pegar o menino e botar na porra de uma piscina? Liga da Justiça de Zack Snyder é um filme infinitamente superior à versão anterior. Ele tem momentos marcantes, uma história bem contada, é estiloso, ele tem uma pegada bem marcante se você curte o estilo do diretor. É um marco na história do entretenimento e também uma belíssima homenagem à memória aí da Autumn, a filha do Snyder. Ou seja, meus amigos, é um baita evento cinematográfico do qual eu e você tivemos o privilégio de fazer parte. Por outro lado, ter feito parte desse evento só uma vez já é mais do que suficiente. Eu não pretendo reassistir de jeito nenhum, porque ele é desnecessariamente longo, algumas vezes bem cafona e cansativo. Pesando tudo isso, a minha nota para Snyder Cut, ou o Liga da Justiça de Zack Snyder, é 7.7. Caraca, vocês estão aqui ainda? Então aproveita e me conta aí nos comentários, por favor, o que você achou do Snyder Cut. Qual a nota que você dá pro filme e por quê? Fica de olho também lá no meu podcast, o Nobodycast, vai ter um episódio especial onde a gente vai analisar da forma que só o Nobodycast consegue o filme da Liga da Justiça de 2017. Vamos fazer algumas comparações aí, vamos falar também sobre o Snyder Cut. E melhor, tem uma participação cabulosa, hein? Alexandre Almeida, do podcast Cinemou, esteve com a gente, gravou com a gente. Não sei exatamente quando você vai estar vendo esse vídeo, mas provavelmente o episódio vai estar no ar. Se não tiver, aguarde um pouquinho que logo logo ele sai, certo? Por hora, eu agradeço todos vocês que estão até agora aqui firmes e fortes. Um cheiro para todos e até o próximo vídeo.